Memórias. A memória de um computador nada mais é que um circuito eletrônico ou um meio magnético com capacidade de armazenagem de dados, os quais são imprescindíveis ao processamento, dados de entrada, programas, sistemas operacionais, arquivos, softwares de aplicação, de suporte básico e instruções gerais para um bom funcionamento do computador. Existem dois grandes grupos de memória: memória interna, memória primária, memória externa, memória secundária. Memória interna é a memória diretamente ligada aos componentes da CPU, como por exemplo a memória principal, reações adversas aos medicamentos, a memória de leitura ROM e a memória cache. Memória principal, memória de leitura, memória cache. Memória principal. A memória principal também é conhecida como memória central. É uma memória de rápido acesso e que armazena os dados, programas, objetos, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional, etc. A memória principal é um circuito eletrônico integrado do tipo DRAM Dynamic Random Access Memory e é designada de banco de memória Memory Board. Apesar de ter acesso extremamente rápido, permitir ser gravada, desgravada e lida, a memória principal apresenta um grande inconveniente: ela é volátil. Ser volátil significa dizer que se gravamos uma série de informações e o computador for desligado por qualquer motivo, ela esquece todo o seu conteúdo. A grande velocidade da memória principal deve-se ao fato de ser uma memória do tipo reações adversas aos medicamentos Dynamic Random Access Memory ou memória de acesso aleatório, que permite um acesso aos dados necessários de forma direta, sem que obrigatória a leitura em todas as áreas. Isto devido a 3 registros, 2 deles associados a operações de leitura e gravação, e o outro aos endereços. Primeiro registro Memory Address Register guarda o endereço onde se encontra ou será colocado um dado ou informação. Segundo registro Memory Buffer Register tem como função efetuar o seguinte controle. 1. Se a operação desejada for de leitura, ele recebe a informação localizada pelo registro de endereço e é enviado ao processador. 2. Se a operação desejada for uma saída gravação, ele transfere o dado para a posição de memória indicada pelo registro de endereço. Terceiro registro conector de ligação. Conecta o buffer armazenador de dados utilizado para compensar a diferença de velocidade entre dois dispositivos, após cada operação leitura-gravação. A posição de memória indicada pelo registro de memória, permitindo assim a comunicação-transferência de dados em ambos os sentidos. Memória de leitura. Outro tipo de circuito integrado de memória é não volátil. Estes circuitos conservam os dados que estavam sob sua custódia, mesmo que a máquina esteja desligada. Em compensação, o microcomputador em operação normal não consegue escrever nenhuma neles, apenas lê-los é possível. É o circuito do tipo ROM Read Only Memory ou memória apenas para leitura. Este tipo de memória já vem instalada de fábrica na placa-mãe ou board e traz gravadas em seus circuitos as informações básicas para o funcionamento da máquina, ativando os dispositivos necessários para a inicialização das tarefas. Há várias espécies de memória do tipo ROM, a saber, 1. Programmable Read Only Memory, ou memória programável exclusiva para leitura, pode ser programada através de um equipamento específico e gravada uma única vez. 2. Electrically Programmable Read Only Memory, ou memória exclusiva para leitura programável eletricamente, ou Erasable Programmable Read Only Memory, ou memória exclusiva para leitura programável e apagável, pode ser gravada, apagada e regravada por equipamento específico. 3. EAROM Electrically Alterable Read Only Memory, é o memória alterável eletricamente, seus dados podem ser alterados. 4. EAROM Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, seu conteúdo pode ser apagado através de processos elétricos. Os componentes de hardware que vêm gravados de fábrica ou que possibilite gravação permanente que não pode ser mudada é considerado como uma fusão de hardware e software. Memória cache. Esta memória está localizada na placa-mãe e é formada por vários circuitos integrados, reações adversas aos medicamentos, do tipo SRAM Static reações adversas aos medicamentos, e é muito mais rápida que a do tipo reações adversas aos medicamentos convencional, porque não usa o método capacitivo de armazenamento, e sim dispositivos de 2 estados como os flip-flops.
Por ocuparem mais espaço de armazenamento, tornam-se mais caros, motivo pelo qual são utilizados em tamanhos reduzidos em relação à memória do tipo DRAM. Sua capacidade varia de 8.024 KB, sendo o mais utilizados é 256 KB, 512 KB. Memória externa, memória secundária, memória externa ou memória auxiliares, external memory, é aquela que se vale de meios magnéticos externos à CPU, como fitas, disquetes, discos EP, CD-ROM-S, etc., para armazenar informações, as quais não são possíveis serem gravados na memória principal, pelo fato da mesma ser volátil.